Como isto disse, manda o consagrado filho de Maia à terra, porque tem um pacífico porto e sossegado, para onde sem receio a frota venha, e para que em Mombaça aventurado o forte capitão não se denteia. Lhe manda mais que em sonhos lhe mostrasse a terra onde quieto repousasse. Já pelo ar o Silineu voava, com as asas nos pés a terra desce. Sua vara fatal na mão levava, com que os olhos cansados adormece. Com esta, as tristes almas revocava do inferno, e o vento lhe obedece. Na cabeça o galero costumado, e destarte a Melinde foi chegado. Consigo a fama leva, porque diga do lusitano o preço grande e raro, que o nome ilustre a certo amor obriga, e que faz a quem o tenha amado e caro. Destarte vai fazendo a gente amiga, com um rumor famosíssimo e claro. Já Melinde em desejos arde todo, de ver a gente forte o gesto e modo. Dali para Mombaça logo parte, onde as naus estavam temerosas, para que a gente amante que se parte, da barra imiga e terras suspeitosas. Porque muito pouco val esforço e arte, contra infernais vontades enganosas. Pouco val coração astúcia e siso, se lá dos céus não vem celeste aviso. Meio caminho a noite tinha andado, e as estrelas no céu, com a luz alheia, tinham um largo mundo iluminado, e com o sono a gente se receia. O capitão ilustre, já cansado de vigiar a noite que receia, breve repouso então aos olhos dava, a outra gente a quartos vigiava. Quando o Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo: Fuge, fuge, lusitano, da cilada que o rei Manvaldo tece, porque te trazerá ao fim o extremo dano. Fuge, que o vento e o céu te favorece. Sereno tempo tens e oceano, e outro rei mais amigo noutra parte, onde se pode seguro agasalhar-te. Aqui tem, se não aparelhado, o hospício que o cru Diomedes dava, fazendo seu manjar acostumado de cavalos a gente que hospedava. As aras de Bucíris infamado, os hóspedes tristes imolava, terás certa aqui sem muito esperas, fuge das gentes pérfida e feras. Vai-te ao longo da costa discorrendo, e a outra terra acharás de mais vontade, de mais verdade. Lá quase junto, donde o sol ardendo, iguala o dia e a noite em quantidade. Ali tua frota alegre recebendo, um rei com muitas obras de amizade, agasalhado te seguro te daria, e para a Índia certo e sábia guia. Isto Mercúrio disse e o sono leva ao capitão que muito grande espanto acorda e vê ferida a escura treva de uma súbita luz e raio santo. E vendo claro quanto lhe revela, se de deter na terra iníqua tanto, com um novo espírito ao mestre seu mandava, que as velas desse ao vento que soprava. Dai velas, disse, dai ao largo vento, que o céu nos favorece e Deus o manda, que o mensageiro ouvido claro assento, que só em favor de nossos passos anda. Alevanta sinistro movimento dos marinheiros, que de um e de outra banda levam gritando as âncoras acima, mostrando a ruda força que se estima. Neste tempo as âncoras levavam, na sombra escura os mouros escondidos, mansamente as amarras lhe cortavam, por serem dando a costa destruídos, mas com vista de linces vigiavam, os portugueses sempre apercebidos. Eles, como acordados o sentiram, voando e não remando lhe fugiram. Mas já as agudas proas apartando, iam as vias úmidas de argento, assopra-lhe o galerno o vento brando, com suave e seguro movimento. Nos perigos passados vão falando, que mal se perderão do pensamento, os casos grandes, donde em tanto aperto, a vida em salva escapa por acerto. Tinha uma volta dada ao sol ardente, e noutra começava, quando viram a longe 2 navios brandamente, com ventos navegando que respiravam. Porque haviam de ser da maior a gente, para eles arribando as velas viram. Um de terno do mal que receava, pois se salvar a gente a costa dava. Não é o outro que fica tão manhoso, mas nas mãos vai cair do lusitano, sem o rigor de Marte furioso, e nem a fúria horrenda de Vulcano. Com que fosse débil e medroso, da pouca gente o fraco peito humano não teve resistência, e se a tivera, mais dano resistindo recebera. E como Gama muito desejasse, piloto para a Índia que buscava, cuidou que entre estes mouros o tomasse. Mas não lhe sucedeu como cuidava, que nenhum deles há de lhe ensinasse a que parte dos céus a Índia estava. Porém dizem todos que tem perto Melinde, onde achara piloto certo. Louvam do rei os mouros a bondade, condição liberal sincero e peito, magnificência grande humanidade, com partes de grandíssimo respeito. O capitão o acela por verdade, porque já lhe dissera desse jeito o Silineu em sonhos, e partia para onde o sonho o mouro lhe dizia. Era no tempo alegre quando entrava no roubador de Europa a luz febeia, quando um e outro corno lhe aquentava, e fora derramava a de Almalteia. A memória do dia renovava o pressuroso sol que o céu rodeia, em que aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs quanto tinha feito. Quando chegava a frota àquela parte,
onde o reino Melinde já se via, de todos adornado e leda de arte, que bem a mostra estimar o santo dia. Treme a bandeira, voa o estandarte, a cor púrpura ao longo aparecia, sons a tambores e pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros. Enche toda a praia melindana da gente que vem ver a bela armada, gente mais verdadeira e mais humana que toda a de outra terra mais deixada. Surge diante a frota lusitana, pega no fundo a âncora pesada. Mandam fora um dos mouros que tomaram, porque sua vinda ao rei manifestaram. O rei que já sabia da nobreza, que tantos portugueses engrandece, tomarem seu porto tanta presa, quanto a gente fortíssima merece. E com verdadeiro ânimo e pureza, que os peitos generosos enobrece, lhe manda rogar muito que saíssem, para que um de seus reinos se servissem. São oferecidos verdadeiros e palavras sinceras, não dobradas, aos que o rei manda aos nobres cavaleiros, que tanto mar e terras têm passadas. Manda-lhe mais lanígeras carneiros, e galinhas domésticas cevadas, com frutas que então na terra havia, e à vontade a dádiva excedia. Recebe o capitão alegremente o mensageiro ledo e seu recado, e logo manda ao rei outro presente, que de longe trazia aparelhado. Escarlata purpúrea, cor ardente, o ramoso coral fino e prezado, que debaixo das águas mole cresce, e como é fora delas se endurece. Manda mais um na prática elegante, que com o rei nobre as pazes se concertasse, e que de não sair naquele instante, de suas naus em terra o desculpasse. Partido assim o embaixador prestante, com a terra ao rei apresentasse, com o estilo que Palas lhe ensinava, essas palavras falando assim orava. Bom, essas aqui são algumas estrofes do segundo canto dos Lusíadas. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Malta Ribeiro e estou aqui mais um vídeo com vocês lendo Os Lusíadas de Camões. Dessa vez aqui, lemos desde a 56ª estrofe até aqui a 78ª, ou seja, das 56 até a 78 aqui, as estrofes dos Lusíadas. Como a gente bem está vendo aqui, eu estou lendo com vocês, nesse momento, aqui no segundo canto, é a passagem da frota do Vasco da Gama pela costa africana oriental. Ou seja, os portugueses ali estão navegando nessa parte da África, né, nessas mares, tentando chegar até a Índia. Como a gente, recapitulando aí para os nossos últimos vídeos, para a gente estar entendendo melhor essas estrofes, a gente tem que lembrar que Vênus salvou os portugueses de uma armadilha preparada pelo deus Baco. O deus Baco manipulou o regente de Moçambique para que ele atacasse os portugueses e, caso não conseguisse destruir eles, que fornecesse um piloto, um guia, que ia levar eles para uma armadilha. Esse piloto, ao enganar os portugueses, ao dizer que ia conduzir eles para as Índias, para o Oriente, para a Índia, na verdade ia estar levando eles para um outro local. No caso, esse piloto guia levou a frota do Vasco da Gama para Mombasa. Mas Vênus não permitiu que os portugueses caíssem naquela armadilha e salvou eles. A deusa Vênus é a deusa que protege os portugueses. Ao contrário do deus Baco. O deus Baco é a divindade aqui antagonista do Vasco da Gama e de seus marinheiros. Depois de salvar os portugueses, Vênus vai até o Olimpo, mais precisamente, né? Ela vai até a morada do deus Júpiter, que é o rei dos deuses, é o deus do Olimpo, é o deus dos deuses, para convencer ele a proteger os portugueses. Ela, que é a deusa do amor, a deusa da beleza, ela se usa de uma artimanha feminina para estar cativando o lado mais calmo, mais tranquilo de Júpiter. Ou seja, ela usa os seus dotes femininos para manipular Júpiter e acaba sendo bem sucedida nisso. Júpiter é ela que pediu para que dizia que Júpiter estava querendo que os portugueses fossem destruídos. Júpiter diz que não vai destruir eles, pelo contrário, ele diz que os portugueses vão ser bem-sucedidos, a frota lusitana do Vasco da Gama vai conseguir chegar às Índias. Inclusive, ele conta o futuro, ele começa a narrar vários fatos, mencionando como o Reino de Portugal, durante várias viagens, várias empreitadas indo rumo às terras do Oriente, aos mares do Oriente, ia estar conquistando muitos reinos, muitos territórios, ia vencer tanto os povos muçulmanos que habitavam ali a região do Oriente Médio e também os povos pagãos, os povos gentios que controlavam vários reinos no Oriente. Então ele faz essa previsão para ela. E depois disso ele diz que vai estar mandando o deus Mercúrio avisar Vasco da Gama para ele sair ali de Mombasa, porque após os portugueses serem salvos dessa armadilha, eles ainda estão ancorados ali do lado de Mombasa. E a gente vai ver aqui que Mercúrio diz para Vasco da Gama sair de Mombasa e ir até Melinde, e ele também passa, antes disso, né, ele já tinha passado pelo reino de Melinde, falando que os portugueses logo vão chegar
logo vão estar chegando, que eles são amigos e que o rei e os seus súditos devem receber esses visitantes, esses marinheiros visitantes amigavelmente. Então é isso que a gente leu aqui. Vamos começar a explicar um pouquinho melhor. Então aqui na 56ª. Como isto disse, manda o consagrado filho de Maia à terra, porque tem um pacífico porto e sossegado para onde sem receio a frota vem. Como isso disse, ou seja, Júpiter tendo dito isso, ou seja, Júpiter tendo contado o futuro para Vênus, onde ele diz que os portugueses vão conquistar o Oriente e realizar grandes feitos, manda o consagrado filho de Maia à terra, ou seja, manda o filho de Maia à terra, que é o deus Mercúrio, né? Aqui o Mercúrio, né? Ele é o deus mensageiro, ele é o deus das viagens, ele é o deus dos caminhos, ele é uma divindade assim que a gente vai ver em várias obras que retratam esses deuses greco-romanos. Sempre Mercúrio é aquele que vai mandar uma mensagem, ele que vai guiar alguém por algum caminho. Para quem já leu, por exemplo, a Ilíada, tem um momento que... A Ilíada de Homero tem um momento que os deuses mandam Mercúrio até enviar uma mensagem para o rei Príamo, né? Pro rei... Aquiles tinha matado Heitor e o pai estava profanando o corpo do príncipe troiano, Heitor, que é o Heitor. Nisso os deuses ficam ultrajados, eles vão e mandam o Mercúrio e até o rei Príamo e falam, eu vou te guiar por todo o caminho aqui de Troia até os acampamentos gregos de uma forma muito segura, ninguém vai te capturar e você vai poder ofertar, tá comprando, fazendo o resgate do corpo do seu filho. Então isso acontece. Para quem já leu Odisseia, também tem um momento que os deuses, mais precisamente Júpiter, manda Mercúrio ir até Odisseu para ajudar ele numa situação que ele está tendo com uma feiticeira que ele encontra numa ilha. Então a gente vai ver aí na cultura, nas obras culturais que utilizam as divindades pagãs ali greco-romanas, o deus Mercúrio representar algum mensageiro, alguma viagem, algum tipo de guia. Então, Júpiter manda Mercúrio ir em terra para avisar os portugueses, para providenciar um porto seguro para os portugueses. E para quem em Mombasa aventurado, o forte capitão não se detém, ou seja, também vai para ir até o Vasco da Gama e dizer, não continue em Mombasa, Mombasa é um lugar perigoso. Lhe manda mais que em sonhos lhe mostrasse a terra onde quieto repousasse, ou seja, que ele vai em sonhos dar essa mensagem para Vasco da Gama. Aqui, continuando. Já pelo ar Silineu voava, ou seja, Silineu é o Mercúrio, é um dos nomes do deus Mercúrio. Com as asas nos pés a terra desce, sua vara fatal na mão levava, com que os olhos cansados adormece. Ali, né, a descrição de como é o deus Mercúrio, ele voava porque ele tinha umas asas nos pés, né, a bota dele tinha asas, então ele conseguia voar, sim, é a descrição dele. Sua vara fatal na mão levava, né, a mitologia dizia que ele tinha, o deus Mercúrio, ele possuía na mão um bastão muito poderoso que era o caduceu, era uma arma muito poderosa, que ele tinha o poder de os cansados olhos adormecer, ou seja, conseguia colocar alguém para dormir se você encostasse, até matar se você encostasse. Com esta, as tristes almas revocava do inferno. Ou seja, ele também conseguia autocar com uma pessoa morta com o caduceu, que é esse bastão dele, ressuscitar essa pessoa, ou seja, revocava do inferno, retirava do inferno. E o vento lhe obedece, ou seja, ele voava pelos ares, então ele comandava os ventos. Na cabeça o galera acostumado, ou seja, um chapéuzinho que ele tinha que chamava caleiro. Desta arte, a Melinde foi chegada, ou seja, desta forma, né, desta aparência, desse jeito, voando pelos ares, segurando o caduceu, Mercúrio chega a Melinde. Consigo a fama leva, porque diga do lusitano preço grande e raro, que o nome ilustre e a certo amor obriga, e faz a quem o tem amado e caro. O que quer dizer isso? Ou seja, Mercúrio leva consigo a deusa fama. A fama aqui, né, todo mundo conhece esse termo, a pessoa ser famosa, ser conhecida, todo mundo busca a fama. Na cultura greco-romana existia a divindade que era responsável por isso, que era a deusa fama. A gente aqui tem que lembrar, pessoal, que o Camões, ele está cantando um épico clássico. Então ele vai herdar aí o que Homero, o que Virgílio e outros grandes poetas utilizavam para narrar essa história, que são os mitos das divindades, os mitos dos deuses, ou seja, a mitologia. Eles vão utilizar a mitologia, a mitologia vai participar da obra dele. Então, para se referir a personagens, situações e eventos, ele vai dizer que são deuses. Como a gente viu várias vezes, o deus Marte ele é sempre invocado, é sempre citado para citar uma batalha, para citar um conflito. Assim como os deuses do mar, o oceano, o deus Netuno é para referenciar as águas do mar. Então aqui, para se referir à fama, ao conhecimento, à glória,
ao reconhecimento do mundo, é a deusa Fama que garante isso. Então aqui o que quer dizer esses 4 primeiros versos dessa estrofe aqui? Que Mercúrio, para convencer o povo de Melinde a estar recebendo os portugueses, ele vai levar a deusa Fama, porque ela vai estar cantando que os portugueses são um povo grandioso e que eles têm que ser bem recebidos. Ou seja, para garantir que os africanos ali de Melinde queiram receber os portugueses com carinho, Mercúrio leva a deusa Fama. É isso aqui que diz, ó. Porque diga do lome lusitano o preço grande e raro, ou seja, para dizer que os portugueses que estão vindo os portugueses, eles são um povo grandioso e raro, né? São poucos assim, são poucos como eles, é um povo único. Que o nome ilustra um certo amor obriga, que faz a quem eu tenho amado e caro, ou seja, fazer com que o povo de Melinde tenha apreço e amor pelos portugueses que estão vindo. Destarte vai fazendo a gente amiga, ou seja, assim o povo de Melinde vai se tornando amigo dos portugueses. Com rumor famosíssimo e bem claro, ou seja, a deusa Fama vai cantando, vai narrando ali pro povo de Melinde que os portugueses são... os marinheiros portugueses que estão vindo são elevados, merecem o respeito deles. Já Melinde desejos arde todo, ou seja, arde, Melinde tá pegando fogo, tá empolgado, alvoroçado, o povo de Melinde tá alvoroçado de ver a gente forte, o gesto e o modo, ou seja, para conhecer os portugueses. Dali para Mombaça logo parte, onde as naus estavam temerosas, para que a gente mande que se parte da barra inimiga e terras suspeitosas. Ou seja, após ter feito isso em Melinde, Mercúrio parte dali para ir em Mombaça, onde estavam as frotas portuguesas, para avisar Vasco da Gama e seus marinheiros que o reino de Mombaça é inimigo, eles não têm que continuar por ali. Porque muito pouco vale o esforço e arte contra infernais vontades enganosas. Faz isso porque, aqui até um comentário à parte que a gente pode dizer que é Camões mesmo, falando que contra a vontade inimiga, as artimanhas inimigas, ninguém tem muito o que fazer. Ou seja, pouco valor, esforço e arte tem contra a maldade dos outros. Pouco vale o coração astuto e ciso, se lá dos céus não vem celeste aviso. Ou seja, se não for a interferência do... Aqui, né, vamos falar voltando isso para a obra. Se não fosse a interferência dos deuses, seja de Vênus, e agora a gente vê de Júpiter por meio de Mercúrio, os portugueses iam continuar ali e seriam destruídos. Ou seja, ninguém pode... sem a bênção do céu, sem o apoio dos céus, ninguém pode nada. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, aqui é Camões dizendo que sem a proteção do céu, sem a proteção de Deus... a gente não consegue nada, a gente não vai ter proteção alguma contra os males do mundo. Meio caminho a noite tinham dado, e as estrelas no céu, com a luz alheia, tinham um largo mundo iluminado. Ou seja, aqui Camões, né, de uma forma poética, dizendo que está à noite. Ali os portugueses estão ali em Melim, na costa de Mombaça, ali do lado de Mombaça, durante a noite. E com sono a gente se recreia, ou seja, os portugueses estão ali parados com sono. O mundo inteiro, né, já está de noite, a humanidade inteira ali que está sendo banhada pela noite, está com sono, né? É normal. O capitão ilustre, já cansado de vigiar a noite que a receia, breve repouso então aos olhos dava, a outra gente aos quartos vigiava. Ou seja, aqui Camões dizendo que Vasco da Gama, que estava ali participando da vigília durante a noite, ele troca de lugar, ele deixa a outra pessoa assumir o posto dele, né? A outra gente a quartos vigiava, ou seja, outro marinheiro vai assumir o posto da vigia, para que ele, Vasco da Gama, possa descansar, né? Vasco da Gama está indo dormir. Quando Mercúrio em sonhos aparece dizendo, ou seja, a gente tem que lembrar que Júpiter mandou que Mercúrio avisasse Vasco da Gama indo nos seus sonhos. Então, aqui na hora que Vasco da Gama dorme, Mercúrio aparece nos sonhos dele dizendo: Fuge, fuge, lusitano, da cilada que o rei malvado tece, por te trazer ao fim o extremo dano. Ou seja, foge daqui, Vasco da Gama, fuja daqui com seus marinheiros, porque o rei de Mombaça quer destruir você, ele quer acabar com a frota portuguesa. Fuge que o vento e o sol te favorece, sereno o tempo tens e o oceano. Ou seja, aproveite que agora e que o vento está favorável e o oceano está calmo. Ou seja, lembrando, né, para uma navegação, para uma nau, para uma embarcação seguir viagem, ela precisa ter um bom vento e um mar calmo. Então, ele está falando isso, ó, o mar está calmo e o vento está favorável para que você saia daqui. E outro rei mais amigo na outra parte, onde pode seguro agasalhar-te, ou seja, falou, saia daqui que existe um outro rei aqui nessa região que diferente do rei de Melim, do regente de Melinde e do regente de Mombaça, esse rei que você vai estar encontrando, ele vai te agasalhar, que quer dizer te proteger, te acolher, ele vai te receber bem. Não tens aqui senão aparelhado hospício cuco e Diomedes dava, ou seja, aqui em Mombaça você não vai encontrar coisa somente sofrimento. Aqui nessa estrofe a gente vai ver Camões citando, né, por meio de Mercúrio, dois monarcas da antiguidade, reis da antiguidade, que eles eram cruéis, que eles tratavam seus hóspedes de uma forma horrível. Então aqui
Aqui você não vai encontrar senão acolhimento como que Diomedes dava. Diomedes foi um rei grego. E o que Diomedes fazia? Fazendo ser manjar acostumado de cavalos a gente que hospedava, ou seja, ele dava os seus hóspedes de alimento aos seus cavalos, ou seja, ele matava os seus hóspedes, picotava e dava de comer para os cavalos. Olha quão cruel era o rei Diomedes. As aras de Bucíris infamado, onde hóspedes tristes imolava. Três certas aqui sem muito esperas. Se você ficar aqui, você vai sofrer como vai sofrer como sofriam os hóspedes de Diomedes e também do rei Bucíris. É um rei, se eu não me engano, ele é um rei egípcio que infamado aos hóspedes tristes imolava. É um rei da antiguidade que ele matava os seus hóspedes, ele torturava eles. Ou seja, é aqui Mercúrio dizendo: se você ficar aqui, Vasco da Gama, o rei de Melinde vai tratar com você vai tratar você e seus marinheiros como o rei Diomedes e o rei Bucíris tratavam seus hóspedes. Três certas aqui se muito esperas. Fuge das gentes pérfidas e feras. Ou seja, fuja dessa gente ruim que é essa gente ruim de Mombaça. Vai-te ao longo da costa discorrendo e outra terras acharás de mais verdade. Ou seja, saia daqui e navegando pela costa de Mombaça você vai achar um reino que é muito mais amigo, pessoas muito mais amigáveis. Lá quase junto de onde o sol ardendo igual o dia e a noite em quantidade. Ou seja, você vai continuar navegando até chegar na região onde o sol faz com que o dia e a noite se igualem. Que é ali o meio do mundo, que é a região do Equador. Lembrando, né, o Vasco da Gama saiu ali de Moçambique e foi aqui para Mombaça. E agora Mercúrio recomenda que ele continue navegando até chegar em Moçambique. Essa região é a região da linha do Equador do mundo, a região do meio do mundo. Porque aqui, como é o centro do hemisfério, essa parte do hemisfério, o Sol faz com que a noite e o dia tenham a mesma quantidade de tempo. Para quem não sabe, se você for nos extremos dos polos, geralmente a noite é mais longa, né? O pessoal fala que, por exemplo, em algumas épocas do ano a noite vai ser mais longa, com o dia e a noite vão ter tempos diferentes. Só que se você estiver no meio do mundo, no centro aqui, dia e noite vão ter os tempos iguais. Aqui é uma forma de Camões dizer, recomendando que Vasco da Gama continue navegando até chegar meio que ali na parte da região do Equador. Ali tua frota alegre recebendo um rei. Ou seja, ali um rei vai receber a sua frota muito alegremente, de uma forma muito amigável. Com muitas obras de amizade, agasalhar o seguro te daria, e para Inde certo e sábio guia. Ou seja, se você for para Melinde, se você continuar seguindo até esse reino que eu tô te recomendando, você não somente vai ser protegido, recebido como amigo, recebendo mantimentos, como também esse rei vai te fornecer um guia, que é o guia que Vasco da Gama tanto precisa para estar levando ele para a Índia, né? Como a gente está bem vendo aqui, a empreitada do Vasco da Gama ela é pioneira nessa aventura. Então, os portugueses estavam navegando um tanto às cegas, eles só estavam contornando a costa. Eles não sabiam bem o melhor caminho para chegar até o Oriente. Então, um guia para levar os portugueses era a coisa que o Vasco da Gama mais queria, um guia para estar conduzindo ele. Isto Mercúrio disse e o sono leva, ou seja, após dizer isso nos sonhos, Mercúrio acorda, Vasco da Gama acorda, ou seja, ao sono e o sono leva ao capitão, ou seja, ele acorda o capitão, retira o sono dele. Que muito grande espanto acorda, ou seja, nisso Vasco da Gama acorda espantado da cama dele. E vê ferida a escura treva de uma súbita luz e raio santo, ou seja, ele teve esse sonho com Deus dizendo para ele sair dali, e subitamente ele acorda, e na hora que ele acorda ele vê ali na escuridão, no quarto onde ele estava, uma luz, ou seja, realmente aconteceu alguma coisa, não foi só um sonho. E vendo claro, enquanto lhe revela, não se deter na terra iníqua tanto, com um novo espírito ao mestre seu mandava, que as velas desse ao vento que assoprava. Ao ver isso e ver que era realmente uma mensagem divina, ele manda logo o oficial da embarcação dele, que é o mestre. Em outras oportunidades a gente vai ver esse tal de mestre. Quando a gente vê mestre aqui, o mestre da embarcação, é um oficial que tinha ali na embarcação portuguesa, aquele que conduzia a embarcação, né? Apesar de Vasco da Gama era o capitão da empreitada, mas quem estava conduzindo, pilotando diretamente a capitania principal na dos portugueses era um mestre. Todos os navios tinham isso. Mas quando o Vasco da Gama então, aqui acorda, ele manda que o mestre desse velas, ou seja, prosseguisse viagem, porque os portugueses estavam estacionados, parados ali em Mombaça. Dai velas, disse, dai ao largo vento, que o céu nos favorece e Deus ao manda, que um mensageiro ouvido claro assento, que só em favor de nos passos anda. Ou seja, está dizendo que ele recebeu uma mensagem divina, que está mandando a frota sair dali e prosseguir viagem. Levanta-se nisso o movimento dos marinheiros, e de um
de uma e de outra banda, ou seja, os marinheiros acordam, né, tá de noite, e eles começam a se movimentar nas embarcações para preparar ela para seguir viagem. Levam gritando as âncoras acima, mostrando a roda força que se estima, ou seja, né, as embarcações portuguesas estavam paradas, né, porque as âncoras estavam descidas, estavam postas no fundo da água, então eles erguem elas para que conseguissem prosseguir viagem. Neste tempo que as âncoras levam, na sombra escura os mouros escondidos, mensamente as amarras lhe cortavam, por serem dando a costa destruídos. Os muçulmanos de Mombaça ainda não tinham desistido de destruir a frota portuguesa. Apesar daquela armadilha ali ter sido frustrada pela intervenção de Vênus, eles ainda vão tentar um último ataque. Ou seja, aqui durante a noite, justo no momento que os portugueses levantavam as âncoras, os muçulmanos vêm pelas sombras para atacar eles. Mansamente as amarras lhe cortavam, por serem dando a costa destruída, ou seja, para destruir eles estavam cortando as cordas das amarras das embarcações. Mas com vista de linces vigiavam os portugueses, sempre apercebidos. Porém, né, os portugueses viram que os muçulmanos estavam vindo, né, porque os portugueses, por serem um povo guerreiro, estavam sempre de vigia, de guarda, né. Aqui Camões diz que eles tinham olhos de linces, ou seja, estavam com olhos de lince sempre vigiando ali. Eles, como acordados, se sentiram voando e não remando, lhe fugiram. Ou seja, os muçulmanos, ao perceberem que estavam sendo observados, sendo descobertos, eles desistem e fogem novamente. Ou seja, nem tentam atacar os portugueses, porque eles sabem que vão ser destruídos. Mas já as agudas proas apartando iam as vias úmidas de Argento. Ou seja, né, nisso, aqui agora, Camões dizendo que as naus portuguesas já estavam navegando os mares novamente. As agudas proas apartando, ou seja, a ponta da embarcação estava cortando as vias úmidas de Argento. Argento é uma forma de se referir à água do mar, né? Argento é prateado, né? A água do mar às vezes parece meio prateada. Assopra-lhe galerno o vento e brandando com suave e seguro movimento, ou seja, o vento soprando ali as velas das naus, dando movimento para que as embarcações dos portugueses prosseguissem. Nos perigos passados vão falando que mal se perderão do pensamento os casos grandes, donde em tanto aperto a vida em salvo escapa por acerto. Aqui, né, enquanto os portugueses navegam, eles vão discutindo, né, os perigos, as dificuldades que eles vêm passando. Aqui vamos ler de novo. Nos perigos passados vão falando que mal se perderão do pensamento, ou seja, vão falando das armadilhas, das dificuldades que eles passaram, que dificilmente vão sumir da cabeça deles, eles nunca vão esquecer. Os casos grandes, onde em tanto aperto a vida em salvo escapa por acerto. Ou seja, aquelas situações que eles quase morreram, que eles quase pereceram. Ou seja, estão discutindo essa armadilha, que eles quase caíram. Tinha uma volta dada ao sol ardente e noutra começava, quando viram ao longe 2 navios. Ou seja, já tinha o sol dado uma volta, ou seja, já tinha passado um tempo, já tinha passado o dia. Quando os portugueses viram ao longe 2 embarcações, lembrando, eles estão aqui navegando aqui pela costa até chegar nesse reino de Melinde, que Mercúrio falou que existia. Quando eles avistam 2 embarcações, brandamente com ventos navegando, que respiravam, ou seja, 2 embarcações que estavam sendo levadas pelo vento. Porque haviam de ser da Maura gente, ou seja, como eram de muçulmanos, os portugueses já imaginavam que eram de muçulmanos. Para eles, arribando, as velas viram, ou seja, os portugueses estavam navegando e ao verem essas embarcações e perceberem que eram de muçulmanos, eles vão na direção delas. Uma delas, né, de temor do mal que arreciava, por se salvar a gente a costa dava, ou seja, uma dessas embarcações, temendo a aproximação dessa frota estranha, né, ela corta e vai em direção à costa, né? Os portugueses não estavam lembrando, às vezes eu falo que os portugueses estavam navegando pela costa, mas eles não estão indo rente assim à costa, olhando a terra, eles estavam mais pro mar assim. Mas, né, uma dessas que estava ali no mar, corta e entra em terra para entrar na costa para fugir. E não é outro que fica tão medroso, ou seja, tão manhoso, ou seja, a outra não corre de medo da frota portuguesa, mas nas mãos vai cair do lusitano, ou seja, uma outra não quis fugir e acabou sendo capturada pelos portugueses. Ou seja, caiu na mão do lusitano, dos portugueses. Sem o rigor de Marte furioso e sem a fúria horrenda de Vulcano. Ou seja, os portugueses capturam, né, prendem essa embarcação sem precisar utilizar, sem batalhar, sem precisar, aqui, né, sem o rigor do furioso Marte. Marte é o deus da guerra. Como eu disse, né, ao se referir ao deus da guerra aqui nos Lusíadas, quer dizer a guerra, a batalha, algum conflito. Ou seja, para capturar essa embarcação, os portugueses não precisam utilizar não precisam guerrear, batalhar ali.
E nem a fúria horrenda de Vulcano, né? Vulcano é a divindade, é o deus dos ferreiros, é o deus dos artesãos. Ele é semelhante ao deus Hefesto. Então, ao se referir a ele, ao se referir a Vulcano, quer dizer os canhões, as armas de fogo. Ou seja, assim como não precisavam guerrear, os portugueses também não precisavam disparar seus canhões, né? A fúria horrenda de Vulcano é isso, são os canhões, as bombardas dos portugueses. Que como fosse débil e medroso, da pouca gente o fraco peito humano não teve resistência. Ou seja, eles também não resistiram, né? Assim como os medrosos que fugiram, esses que ficaram também não são tão corajosos e não resistem aos portugueses. E aqui é o Camões até diz. E se tivera mais dano resistindo, receber. Ou seja, foi bom eles não terem resistido, porque se tivessem tentado lutar, eles iam sofrer muito nas mãos dos portugueses. E como Gama muito desejasse piloto para ainda que buscava, ou seja, como Vasco da Gama desejasse muito obter um guia, um piloto que pudesse conduzir a frota por um caminho adequado até a Índia, cuidou que entre esses mouros o tomasse, mas não lhe sucedeu como cuidava, ou seja, ele capturou um desses muçulmanos para servir como guia, mas não deu muito certo, que nenhum deles há de que lhe ensinasse a que partes do céu a Índia estava, ou seja, ele queria um piloto ali, ele pegou um refém ali para que o utilizasse como piloto, mas infelizmente nenhum dos muçulmanos daquela embarcação sabia o caminho da Índia. Porém, né, nem tudo é ruim. Porém, dizem todos que tem perto Melinde onde achar a piloto certo. Ou seja, eles dizem, nós não sabemos onde fica a Índia, a gente não pode te ajudar. Mas aqui em Melinde, aqui perto tem o reino de Melinde. Ali vocês certamente vão encontrar um piloto para guiar vocês até a Índia que vocês buscam. Louvam do rei os mouros a bondade, condição liberal e sincero peito. Magnificência, grande humildade, com partes de grandíssimo respeito. Eu tô até dando uma travada aqui já. Esses muçulmanos se referem de forma... Eles louvam o rei de Melinde. Eles dizem que ele é um homem muito grandioso, muito bondoso, é um homem muito virtuoso. O capitão acela por verdade, ou seja, o capitão Vasco da Gama ouve isso, toma isso por verdade, porque já lhe dissera deste jeito o Silineu em sonhos, ou seja, o Silineu, né, que tinha ido em sonhos, quem é o Silineu? É Mercúrio. Ou seja, Vasco da Gama acredita nisso que esses muçulmanos estão dizendo a respeito do rei de Melinde, porque Mercúrio também disse para ele nos seus sonhos, então ele acredita, esse rei ele é realmente bondoso. E partia para onde o sonho e o muro lhe dizia, ou seja, levando isso em consideração, Vasco da Gama conduz as naus dele, a frota portuguesa, para onde estava o rei de Melinde. Era num tempo alegre quando entrava no roubador de Europa a luz febeia. Aqui, né, aqui é uma forma poética de Camões dizer que os portugueses vão chegar em Melinde na primavera, em abril. Aqui a gente vai ver como é que Camões, né, de uma forma muito poética, diz isso, utilizando aí da linguagem épica para dizer isso. Ou seja, quando a luz febeia entrava no roubador da Europa. O roubador da Europa é uma referência ao touro, né? É uma referência mitológica ao touro, ao signo de touros, que é o roubador da Europa. Ou seja, quando a luz do sol entra no roubador de touros, ou seja, quando o sol entra no signo de touros. Quando a gente tá vendo aqui, a gente olhar o céu por cima, a gente vai ter a impressão que o sol, né, tá percorrendo os céus. Ou seja, o sol está percorrendo o zodíaco. E o zodíaco, né, tem a divisão ali entre as constelações, tem várias constelações. E a constelação de Touro é uma delas. Quando o Sol, quando o Sol está percorrendo ali a constelação de Touro, é essa época de abril. É uma forma poética que Camões dizer isso. Quando um e o outro corno lhe aguentava, ou seja, quando a luz do Sol estava iluminando os chifres de Touro, estava ali iluminando ele. E quando Flora derramava o de Almateia, ou seja, quando a deusa Flora derramava o chifre de Almateia. Na mitologia é dito que existia em alguns contos diz que era uma cabra ou uma mulher que chamava da Almateia e que foi cortado o chifre dela. E do chifre dela saíam assim frutos e alimentos de forma infinita, ou seja, uma forma de simbolizar a fertilidade. Ou seja, é a época que a deusa Flora, que é uma das deusas é uma divindade que representa aí a natureza, derramava o chifre de Almateia. Quer dizer que é a primavera. É uma forma poética de dizer que os portugueses chegavam em Melinde em abril, na época da primavera. E aqui também, a memória do dia ressonava o pressuroso sol. Ou seja, era o dia em que o sol memorava uma data específica. Que data é essa? Aqui o pressuroso sol que o céu rodeia, em que aquele a quem tudo está sujeito, o selo apôs quando eu tinha feito. Ou seja, é a época que alguém muito importante concluiu, esse alguém que
tudo está sujeito, concluiu a sua obra. Aqui, né? O selo pôs quando está feito. Imagina que assim que vocês escreveram uma carta. Aí vocês terminam a carta e põem um selo. Ou seja, vocês finalizaram algo. Isso aqui é uma forma poética de dizer que alguém finalizou algo. Quem é esse alguém que finaliza que o mundo todo está sujeito, ou seja, que é senhor do mundo e que finalizou sua obra em abril? É Jesus Cristo. Como, né, a gente bem sabe, Jesus morreu, foi crucificado e 3 dias depois ressuscitou na Páscoa. A Páscoa acontece em abril, nessa época aqui, próximo de abril. Ou seja, aqui Camões mais uma vez dizendo, de uma forma poética, que os portugueses chegavam em Melinde em abril, que é a época da Páscoa. Né? Que é a Páscoa que a gente celebra aí, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, né, mais uma vez, que aquele a quem tudo está sujeito, o selo pôs a quanto tinha feito. Ou seja, é a época que Jesus concluiu a sua obra. Qual é a obra de Jesus? Jesus veio para salvar, né, a redenção, para vencer a morte, né, vencer os pecados da humanidade. Ou seja, os portugueses chegam em Melinde na Páscoa. Quando chegava a frota, aquela parte onde o reino Melinde já se via. Ou seja, eles já chegam e observam, já chegam em Melinde em abril. De todos adornada e leda de arte, que bem mostra estimar o santo dia. Ou seja, eles vêm e já percebem que Melinde está toda enfeitada. Ou seja, o reino de Melinde está comemorando a Páscoa. Treme a bandeira e voa o estandarte. A cor púrpura ao longe apareceu. Ou seja, os portugueses de longe veem assim, as cores, Melinde colorida com a cor púrpura. Sons a tambores e pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros. Ou seja, os portugueses chegam ali em Melinde soando tambores, anunciando que a frota chegou. Enche toda a praia melindrana de gente que vem ver a leda armada. Ou seja, o povo de Melinde vai até a praia vendo a nau de longe que está chegando, as naus portuguesas. Então imagina aí os africanos de Melinde, todos, a praia cheia ali dos africanos, desse povo de Melinde, todos eles alegres e animados para conhecer os portugueses. Gente mais verdadeira e mais humana que toda de outra terra mais atrás deixada. Aqui, né? Gente mais verdadeira e mais humana que toda de terra outra mais deixada. Aqui é uma forma de dizer que esta gente de Melinde é muito mais humana e verdadeira, ou seja, um povo muito mais bondoso do que as gentes que os portugueses viram anteriormente, para trás deixada, né? Quem é essa gente? Que é o povo que o povo de Melinde é muito melhor do que o povo de Moçambique e de Mombaça, né? A gente tem que relembrar que os africanos muçulmanos ali de Melinde e de Mombaça queriam destruir os portugueses. Então, diferente deles, o povo de Melinde é amigável. Surge diante a frota lusitana, ou seja, surge diante deles, né? Além surge diante das praias de Melinde a frota lusitana. Pega no fundo a âncora pesada, ou seja, as naus já se estacionam ali próximo das praias. Mandaram fora um dos muros que tomaram, porque em sua vinda ao rei manifestaram. Ou seja, lembrando, né, naquele momento que Vasco da Gama capturou se aproximou daquela embarcação, e aqueles muçulmanos disseram que existia um reino próximo, o Vasco da Gama capturou eles e levou eles consigo. Na hora que ele chega, ele fala pra ele, desce e vai avisar o rei de Melinde que nós chegamos, que nós somos amigáveis, que nós somos portugueses, queremos conhecer eles. O rei, que já sabia da nobreza que tanto os portugueses engrandecem, ou seja, o rei de Melinde já conhecia o bom nome dos portugueses, né? Eles já eram famosos. Por quê? Porque, como a gente bem viu, Mercúrio foi ali com a deusa Fama e a deusa Fama ficou cantando os feitos dos portugueses ali, eles são um povo grandioso, eles são um povo guerreiro, eles são um povo nobre, vocês precisam receber eles de uma forma amigável. Tomarem o seu porto tanto preza quanto a gente fortíssimo merece, ou seja, deseja que os portugueses cheguem e entrem no seu porto, que eles merecem ser bem recebidos. E com o verdadeiro ânimo e pureza que os peitos generosos enobrecem, ou seja, de uma forma nobre e grandiosa, lhe manda rogar muito que saíssem, para que de seus reinos se servissem. Ou seja, o rei de Melinde, ao falar com esse muçulmano que saiu da nau portuguesa e foi avisar, que foi enviado pelo Vasco da Gama, está dizendo isso, vocês diz para os portugueses que eles podem entrar, que eles são muito bem-vindos aqui no meu reino. São oferecimentos verdadeiros e palavras sinceras não dobradas. Ou seja, isso aqui que Camões dizendo pra gente, que as intenções, que as palavras do rei de Melinde são verdadeiras, são bondosas. Ele realmente quer o bem dos portugueses. As que o rei manda aos nobres cavaleiros, que a tanto mar e terras têm passado. Ou seja, aqui, né, é uma referência aos portugueses, esses cavaleiros que passaram por tantas terras e tantos mares. Manda-lhe mais lanígenos carneiros e galinhas domésticas cevadas, com as frutas que então na terra havia. Ou seja, né, ao mandar essa mensagem, né, a gente imagina ali, a frota portuguesa chega, solta as âncoras e Vasco da Gama pega um daqueles muçulmanos que ele capturou e manda para ir conhecer o rei de Melinde.
O rei de Melinde então devolve, ele manda um mensageiro junto e ir até as naus portuguesas trazendo essa mensagem e enviando alguns presentes, alguns alimentos, né? Carneiros, galinhas cevadas com frutas e outras coisas ali que haviam ali em Melinde. Que então na terra havia. E a vontade de Haddad veio esse dia, ou seja, ele está se mostrando alguém muito bondoso, está recebendo os portugueses assim. Recebe o capitão alegremente o mensageiro Ledro e seu recado, ou seja, o capitão recebe aí o mensageiro enviado de forma muito alegre e contente, ou seja, ele está muito feliz em receber o mensageiro do rei de Melinde. E logo manda ao rei outro presente, que de longe trazia aparelhado, ou seja, em resposta ele manda alguns presentes para o rei. Escarlata pura, cor ardente, ou seja, ele manda um tecido de cor escarlate, um tecido vermelho muito bonito, que é aquela cor ardente, o vermelho, aquela cor ardente. E também o ramoso coral, fino e prezado, que debaixo das águas mole cresce e como é fora dela se endurece. Ou seja, também manda um coral ali, que é uma obra de arte ali, que é algum tipo de coral que quando você coloca na água ele fica molinho, mas quando você tira da água ele fica endurece. Devia ser algum bem muito estimado e valioso na época para ele estar dando isso de presente. Ou seja, presenteia o rei de Melinde, ele faz esse primeiro contato de uma forma diplomática, dando alguns presentes. Manda mais um, na prática elegante, que com o rei nobre as pazes a consertar. Ou seja, ele também envia um mensageiro. Além de falar isso para o mensageiro, ele vai também enviar um mensageiro até o rei de Melinde. Por quê? Que com o rei nobre as pazes consertasse, e que de não sair naquele momento, naquele instante de suas naus em terra o desculpasse. Ou seja, ele manda, além de estar enviando esses presentes, ele vai mandar um mensageiro até o rei de Melinde dizendo que eu, Vasco da Gama, lamento não poder, ou seja, não posso ir até você. Aqui, vamos ler de novo. E que de não sair naquele instante de suas naus em terra o desculpasse. Ou seja, ele envia uma mensagem dizendo assim, ó, o Vasco da Gama está me enviando e lamenta não poder sair de suas naus para encontrar o senhor, rei de Melinde. Partindo assim, o embaixador prestante como na terra ao rei que se apresentasse. Ou seja, tendo recebido essas instruções, o mensageiro português parte até o rei de Melinde. Com o estilo que Palas lhe ensinava, essas palavras tais falando orava, ou seja, aqui eu encerro aqui os comentários dizendo que com as palavras de Palas, né, o mensageiro vai utilizar as palavras de Palas. Palas é a deusa da sabedoria, é um dos nomes de Minerva, um dos nomes da deusa Atenas, né, mais precisamente a deusa do conhecimento, ou seja, ele vai utilizar de uma forma muito sábia, ele vai conversar com o rei de Melinde, ele vai se pronunciar do rei de Melinde, ou seja, nos nossos próximos comentários, no nosso próximo vídeo, vocês vão estar vendo aí o contato, as palavras que o embaixador, o mensageiro português vai dizer para o rei português de Melinde. Certo, pessoal? Mas aí terminando aqui mais um vídeo com vocês, aqui, 42 minutos, agradeço muito aí a audiência de vocês. Pedir para vocês estarem dando um like, tá comentando aí o vídeo, se possível também tá compartilhando aí o vídeo. E principalmente tá se inscrevendo aí, para vocês estarem acompanhando aí os meus comentários que eu tô fazendo aqui no YouTube sobre essa obra grandiosa que é Os Lusíadas, a maior obra da língua portuguesa nossa. Vou pedir também para vocês estarem olhando aqui a descrição do vídeo e tá conferindo aí um link, que é um e-book que eu tô vendendo, é um e-book que é Os Lusíadas, todo digital, aqui a obra tô ruim hoje. A obra Os Lusíadas de forma digital, toda comentada. Como vocês estão bem vendo, é bem difícil ler a obra de Camões, né? É a maior obra da língua portuguesa e Camões utiliza aí, ao narrar essa história de uma forma épica, ele utiliza de uma linguagem bem truncada e o vocabulário ele é bem arcaico também, é um português bem arcaico. E se não bastasse isso, ele vai citar deuses, divindades, personagens de outras épocas, locais do mundo que a gente não conhece. Então, ter um manual, ter um guia para auxiliar vocês nessa leitura é muito bom, é muito importante. Eu leio os Lusíadas há muitos anos e vocês estão vendo que eu me enrolo nas palavras, eu gaguejo, às vezes até só para ler é um pouco difícil. Então esse book que está aqui na descrição, ele vai auxiliar vocês muito nisso. E está só por R$10. Ou seja, por R$10 vocês vão ter o Lusíadas completo, todo comentado, para ajudar vocês a estarem entendendo essa obra tão grandiosa. Eu tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de abril, né? Quase na metade de abril. Então já está disponível para vocês nesse momento aqui, abril de 2026. Os 2 primeiros cantos todos comentados, ou seja, né? Os Lusíadas tem 10 cantos. Os 2 primeiros já estão todos comentados ali. Mas por R$10, né? Vocês vão estar obtendo os 10 cantos todos comentados. Todas as estrofes aí dos Lusíadas. É muito barato, R$10, não tá de graça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aí desse produto que eu tô disponibilizando, tá bom, pessoal?
Então aí não se esqueçam de estar se inscrevendo para estar acompanhando os próximos vídeos, que eu vou estar aí contando, lendo para vocês e comentando o encontro do embaixador português com o rei de Melinde, tá bom, pessoal? Eu sou Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.